Boa tarde, meu nome é Thiago Magalhães, irei falar sobre hoje o trabalho na disciplina de construção do pensamento de Davi Lapujade, como também dos curtas Recife Frio e também Nunca é Noite no Mapa, como também fazer um paralelo à minha vida cotidiana e falar um pouco do pensamento de Nietzsche. Davi Lapujade, em suas obras, Os Movimentos Aberrantes, a Arte e o Pensamento, ele oferece uma reflexão profunda sobre a interseção entre arte, pensamento e as epistemologias contemporâneas, ou seja, epistemologias essas que são a filosofia que estuda o conhecimento, suas fontes e validade, Logo, Lapujade propõe uma crítica a essas linhas epistemológicas tradicionais que muitas vezes limitam a forma como compreendemos a arte e a vida. Ao encorajar uma abordagem mais fluida e aberta, é possível liberar o pensamento das amarras do dogmatismo, ou seja, daquela mecanicidade, permitindo que novas formas de conhecimento emergem. Outra possibilidade que ele traz é a promoção da interdisciplinaridade, onde ele sugere que o movimento artístico pode sim servir como um espaço de confluência entre diferentes saberes. E que saberes são esses? Ele dá aqui a interação entre a filosofia, a psicologia, a sociologia, as artes também. Ou seja, elas podem interagir como novas formas de entendimento e crítica da realidade, permitindo uma multiplicidade de vozes. Isso é muito interessante, porque ele vai trazendo aqui esse caminho para a saída dessa questão mecanicista, Logo depois ele vem falando que a arte pode ser uma forma de agente de transformação social. E aqui ele vai trazer essa parte, falando que ela pode ser usada como uma ferramenta para questionar as normas sociais. A gente sabe que a arte tem, assim, o Ministério da Cultura, a gente sabe que tem grande força frente às questões sociais e políticas, porque ajuda diversas crianças, adolescentes, adultos, enfim, a evoluírem cada vez mais, Então, a arte tem grande papel na sociedade. Logo, Lapujade também ele vai enfatizar a questão do corpo e da experiência sensorial na formação do pensamento, onde ele vai falar que a arte contemporânea, sim, esta pode resgatar, a experiência estética como forma de conhecimento, propondo uma abordagem mais integrada e vivencial. A ideia de movimentos aberrantes, que são processos criativos e lógicos, sugere que a criatividade não segue uma linha linear, ou seja, uma lógica linear ou previsível. A questão também é importante falar que, em sua pergunta, sobre como a arte e os conceitos filosóficos contemporâneos podem oferecer novas maneiras de entender e experienciar a vida, temos que conectar Davi Lapujade a um espaço de reflexão transformador. Filósofos pós-estruturalistas como Deleuze e Foucault desafiam as noções de verdade absoluta e estruturas fixas de pensamento, pois eles propõem que a realidade é construída por discursos e práticos que são fluidos e dinâmicos. Essa perspectiva nos permite ver o pensamento por uma prática criativa, onde novas ideias podem emergir a partir da desconstrução de conceitos estabelecidos. Ou seja, a gente sempre tem que trabalhar essa desconstrução desses conceitos. Por quê? Por isso que a gente tem que estudar cada vez mais, para a gente cada vez mais estar ali na frente, desconstruindo os conceitos anteriores e atualizando novos conceitos. Então a gente tem que estar com essa ideia sempre dessa desconstrução, Já na abordagem nietzschiana, ele vai enfatizar a individualidade, mas a multiplicidade também de perspectivas, sugerindo que a subjetividade não é uma essência fixa, mas que sim é um processo de constante construção, ou seja, é um processo de constante evolução, A gente entender que a gente tem que ter amor próprio, ter autoconhecimento, O nosso eu interior, cuidar desse nosso eu interior em constante processo de evolução, aprendendo através do nosso livre-arbítrio. Aqui eu faço paralelo com a minha vida cotidiana, porque livre-arbítrio é justamente o que a gente fez de errado, a gente não deve repetir, não é fazer o que a gente quer,
e acho muito interessante aqui, baseado nesse processo de constante construção, ou seja, constante evolução. Ou seja, a arte, ao cruzar disciplinas e dialogar com diversas formas de saber, pode desafiar as narrativas dominantes e abrir espaço para novas subjetividades, novos caminhos na vida, né? Novos ciclos de vida se abrem e outros se fecham. Nas linhas de fuga aqui, que é um ponto importante, a gente pode trazer esse conceito central em Deleuze, referindo-se a caminhos de resistência e inovação que se afastam das estruturas de poder estabelecidas. Na contemporaneidade, a arte pode ser vista como uma linha de fuga que permite romper com a automatização da existência e a cegueira imposta por normas sociais, porque a arte ela é uma coisa leve, ela acaba tirando a gente desse processo de mecanização e trazendo um pensamento mais que tranquilize a gente, né? Então, a gente também pode trazer aqui em ramificações, sistemas e linhas epistemológicas, né, a questão de Davi Lapujade, onde ele vai falar que esses movimentos aberrantes enfatiza que sistemas de pensamento e essas linhas se entrelaçam com a arte, né? Agora, sobre a frase, a arte desorganiza as formas automatizadas de ver a vida, essa frase é importante porque ela traz a ideia de que a arte tem o poder de perturbar nossas percepções habituais e desafiar as estruturas mentais que nos levam a uma visão mecanicista e previsível do mundo, né? Ou seja, desconstrução de normas e rotinas, criação de novos olhares e experiências, ativação da sensibilidade e da reflexão crítica, como a expansão da subjetividade. E aqui, nos curtas, né, a gente pode trazer Recife Frio, esse aborda as questões sociais e urbanas, enfocando a vida cotidiana em um ambiente marcado pela desigualdade e a gentrificação. Ou seja, a relação entre os habitantes e o espaço urbano é central, destacando como as transformações na cidade impactam a vida das pessoas. Já no curta Nunca é Noite no Mapa, né, este vai trazer relação entre o indivíduo e a coletividade, além de refletir sobre a memória e o pertencimento. A narrativa pode abordar como as pessoas se conectam com seus espaços e como essas conexões são afetadas por mudanças sociais e culturais. Há uma ironia nesses curtas? Sim, ambos os diretores podem empregar a ironia como uma ferramenta para criticar a realidade social. Já a gentrificação, ela vai se referir ao processo de transformação urbana, onde áreas deterioradas atraem investimentos, resultando na valorização imobiliária e deslocamento de populações de baixa renda. Em relação às questões de relações sociais, as relações sociais nos filmes se estabelecem a partir da interação entre os personagens e o espaço que habitam. Um obrigado e boa tarde.